Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula da nossa segunda com os mestres. Eu sou o professor Luiz Paulo, dos Mestres da Matemática. Vou trabalhar com você hoje, talvez, o assunto mais importante do Enem, aquele que mais caiu ao longo de todas as edições. Estou falando, sabe de quê? De razão e proporção. Ok? Então, é um assunto muito importante. Você já sabe, né? Todas as segundas-feiras a gente tem aqui um encontro para poder dissecar um tema interessante, relevante do Enem e trabalhar de uma maneira instrumentalizada, ágil, rápida, esses conceitos importantes, legal? Então vamos lá? Deixa eu projetar aqui a minha tela para você, para a gente poder começar a trabalhar. Vamos lá, né? Bom, apareceu aí, ó, que cara bonito aqui, ó. Segunda com os mestres, razão e proporção no Enem. Vamos começar aqui o nosso trabalho hoje, ok? Bom, você já sabe, né? Mas não convém, né? Não custa nada lembrar que você consegue baixar esse material aí na descrição do vídeo, o raio-x dos mestres, um trabalho que a gente desenvolveu realmente de uma maneira assim, com muita dedicação, com muito empenho, muito profissionalismo, um material que seja relevante. Então você consegue baixá-lo gratuitamente, um material muito legal, muito importante, e nesse material, inclusive, há as estatísticas de assuntos mais cobrados ao longo da história no Enem. Você vai ver lá um topo da estatística, razão e proporção, que é um assunto cuja formulação teórica não é tão complexa assim, né? Então, por exemplo, aqui no nosso raio-x, a gente coloca aqui, por exemplo, numa lâmina matemática comercial, e aqui dentro a gente fala de alguns conceitos básicos, né? Razão, que é uma quociente entre grandezas, né? Razão entre A e B é A sobre B. Razão entre B e A é B sobre A ordem é importante. E quando eu igualo duas ou mais razões, eu tenho uma proporção. Então, proporção é igualdade de razões. Duas grandezas são diretamente proporcionais quando a razão entre elas é constante. E duas grandezas são inversamente proporcionais quando o produto entre elas é constante, ok? Nos nossos cursos a gente trabalha isso com muito detalhamento, com muita abrangência, de maneira a fortalecer essa ideia, faz análise de todos os gráficos, de todas as situações possíveis, mas aqui nessa nossa live a gente vai simplesmente pegar as aplicações de um jeito mais ágil, de uma maneira que seja mais produtiva para você que está aí se preparando, legal? Então vamos lá. Eu separei aqui algumas questões para a gente poder trabalhar. Vamos fazer isso aqui agora então, ok? Bom, então vamos lá. Eu separei aqui 3 questões aqui, nível relativamente simples, para a gente poder trabalhar a respeito de como que isso cai no Enem, né? Então você já viu aqui que tem um emojizinho, característica nossa, os nossos materiais eles são graduados para que você tenha exatamente uma noção clara, né? Do nível de dificuldade, o que te espera, e você consiga identificar alguns aspectos segundo os quais uma questão mais simples se apresenta, né? Então, vamos ver isso aqui. Enem 2011 está lá no nosso raio-x, esse material, essa questão. Sabes que a distância real em linha reta de uma cidade A, localizada no estado de São Paulo, a uma cidade B, localizada no estado de Alagoas, é igual a 2.000 quilômetros. Um estudante, ao analisar o mapa, verificou com sua régua que a distância entre essas duas cidades A e B era 8 centímetros. Os dados indicam que o mapa observado pelo estudante está na escala de 1 para quanto? Bom, então vamos lá. Interessante isso, né? Escala é um problema clássico de razão e proporção. Quase todo ano cai. Então, escala é uma relação entre medida de comprimento linear, né, no mapa e na vida real. Então, a gente tem assim, no mapa e na vida real. Coloca na cabeça sempre que escala é uma razão entre medidas lineares, a escala clássica. A gente pode usar a escala para resolver exercício de área de volume? Pode, mas aí a gente tem que adaptar essa escala. A escala clássica é sempre para medidas lineares, medidas de comprimento, ok? Então, olha que interessante. Ele falou para a gente que 8 centímetros no mapa correspondem a 2.000 quilômetros na vida real. Então, repare que é exatamente isso que é a definição de escala. Escala é a razão entre medida no mapa e medida real. Então, no mapa, a gente tem 8 centímetros
E a gente tem aqui no mapa 2.000 quilômetros. Só que para a gente poder fazer o ajuste nesse formato padrão, a gente tem que estar na mesma unidade, né? Então, muito simples. A gente pode passar simplesmente, vamos lembrar aqui de uma construção clássica que você já fez, que é a construção da régua de mudança de comprimento. Então, a gente tem metro, deixa eu andar com ela um pouquinho para cá, a gente tem aqui o decímetro, centímetro, milímetro, aí a gente tem decâmetro, hectômetro e quilômetro. De maneira que cada deslocamento entre unidades a gente multiplica por 10. Então, repare que 1 quilômetro a gente tem que multiplicar por 10 5 vezes para passar para centímetro. Então, 1 quilômetro corresponde a 10 a 5 centímetros. Ok? A gente vai passar para centímetro. Então, a gente vai pensar simplesmente que isso aqui são 8 centímetros. 2.000 vezes 10 a 5, né? Ou seja, 2.000 mais 5 zeros. Ok? A gente multiplica por... a gente vai multiplicar isso aqui, né? Quando a gente faz essa simplificação, né? A gente vai pegar essas quantidades e vai reduzir, e a gente vai achar. Simplesmente a gente tem que 200 milhões, né? Na verdade, 2 bilhões, né? Que a gente tem aqui 10 a 9. Então a gente tem 1 para 25 milhões. Essa é a escala. Quando a gente coloca no formato clássico, é 1 para 25 milhões. Letra E. Então, questão mais simples, mais tranquila de se trabalhar. Ok? Só um detalhe aqui, eu falei 2 bilhões, né? Mas na verdade são 200 milhões aqui, né? Fui capivara aqui. Legal? Então, essa primeira questão, tranquila, podemos avançar. Segunda questão interessante. Um carpinteiro fabrica portas retangulares, maciças, feitas de um mesmo material. Por ter recebido de seus clientes pedidos de portas mais altas, aumentou sua altura em 1 por 8, né, em 1/8, preservando suas espessuras. A fim de manter o custo com o material de cada porta, precisou reduzir a largura, ok? Então a gente vai pensar o seguinte, qual a razão entre a largura da nova porta e a largura da porta anterior? Então vamos lá. Bom, então a gente pode pensar assim, antes a gente tinha aqui a porta, né? Vou até fazer um desenho rapidinho aqui para você. Né? A gente tem a porta aqui, ok? E depois a gente vai pegar uma porta modificada, né? A gente vai modificar aqui, então, de maneira que a gente consiga trabalhar de um jeito mais claro com essas medidas, antes e depois. Aí vamos supor que a gente tem aqui uma medida x, y é espessura e aqui é h, ok? Aí nós vamos aumentar a altura em 1/8. Então a gente vai fazer h mais 1/8 de h. Isso aqui vai dar 9/8 de h. Então essa é a nova altura. Nova altura, né? Vai passar a ser 9/8 de h. A espessura vai ser a mesma, y. Y vai ser espessura para a gente, legal? Deixa eu só colocar caracterizado. E ele quer saber qual que é a nova largura, né? Então, eu vou chamar aqui essa nova largura aqui de x'. Observe que o volume inicial, vou chamar de volume 1, ele é x vezes y vezes h. E o volume 2, vai ser x' vezes y vezes 9/8 de h. Agora, observe que para que exista o mesmo custo, né, então quer dizer que os volumes têm que ser iguais. O volume ele é preponderante na definição do custo. Então, quando eu simplesmente igualo esses dois, então eu vou ter aqui que XYH igual a x' y 9/8 de h. A gente vai cancelar o x com... Aliás, o x não, perdão. O y com o y e o h com o h. Então, a gente vai chegar à conclusão, né? Deixa eu puxar para cá, que o x
é x' vezes 9/8. Como eu quero o x', a nova altura, então o x' vai dar 8/9 da largura antiga. Então, a gente vai ter que fazer a razão entre essa nova altura exatamente 8/9, letra B. Então, de fato, uma questão média, né? Conforme a nossa carinha aqui está pensativa, né? Então, questão média. Média flertando com difícil, porque a gente tem que na verdade, estruturar isso de uma maneira que seja boa, e nem todo mundo tem muita facilidade com essa estruturação, não é verdade? Bom, então, para a gente poder fechar nessa nossa pílula aqui, desse nosso encontro, vamos fazer uma questão de 2016, questão 53 aqui do nosso material, raio-x dos mestres, ok? Bom, para a construção de isolamento acústico numa parede cuja área mede 9 metros quadrados, sabe-se que se a fonte sonora estiver a 3 metros do plano da parede, o custo é de R$500. Nesse tipo de isolamento, a espessura do material que reveste a parede é inversamente proporcional ao quadrado da distância até a fonte sonora, e o custo é diretamente proporcional ao volume do material do revestimento. Uma expressão que permite fornecer o custo para revestir uma parede de área A em metro quadrado situada a D metros da fonte sonora. Bom, vamos com bastante calma, né? Primeiramente, ele define algumas coisas interessantes, que é assim: a espessura do material é inversamente proporcional ao quadrado da distância até a fonte sonora. Então, eu vou chamar a espessura de E, ela é inversamente proporcional ao quadrado de D. Então, inversamente proporcional. Lembre-se que quando duas grandezas são inversamente proporcionais, o produto delas é uma constante. Então, E vezes D ao quadrado é K. Vou chamar de K1, ok? E também a gente tem uma outra informação, que o custo é diretamente proporcional ao volume do material do revestimento. Então, o custo C é diretamente proporcional ao volume. Okay? Então, o custo, quando dois caras são diretamente proporcionais, a razão entre eles é constante, então C sobre V vai dar K1. Bom, então o que nós vamos fazer? A gente sabe que o volume é a área da parede vezes a espessura. A gente está falando aqui de uma parede que é como se fosse um paralelepípedo. Então, a gente tem a área da parede vezes a espessura. Então, o volume é A vezes E. Bom, então ele quer saber uma expressão do custo, né, em função do volume. Então, vamos pensar aqui um pouco. A gente sabe que o volume, né, o custo aqui, C, ele é C sobre V é igual a K1. Então, C é igual a K1 vezes V. Então, C vai ser K1 vezes, só que eu sei que V é A vezes E. E o E, por sua vez, a gente pode pensar que se E vezes D ao quadrado é K1, então eu posso falar que essa espessura E, eu coloquei K1 aqui, mas vamos corrigir. Eu vou colocar um K2 nesse segundo, vocês me perdoem. Aqui vai ser K2, onde a gente vê K1, a gente vai colocar aqui K2. Nossa, que capivara, meu Deus. Desculpa, eu troquei aqui as letrinhas, os Ks aqui, para que haja uma convergência, né? Então, o C, ele vai... Olha que interessante. O E, então, ele vai ser K1 sobre D ao quadrado, né? Vou substituir esse E aqui. Então, vai ficar K2 vezes A vezes K1 sobre D ao quadrado. Então, observe uma coisa interessante, que o C, a gente pode fazer o seguinte, olha, o produto de duas constantes vai dar constante, não vai? Então, a gente pode chamar o produto de K2 por K1 aqui de uma terceira constante que eu vou chamar de K. Vou chamar de K. Então, olha se você concorda que o custo ele é uma constante K vezes A sobre D ao quadrado. Né? Então, observe que só com isso a gente, inclusive, já mata algumas questões aqui, né? Estão estruturadas desse jeito. Mas olha que interessante. Ele falou o seguinte, olha, ele deu uma informação. Quando a área é 9 metros quadrados e a fonte sonora tiver 3 metros, o custo é 500.
Então, vamos lá. O custo aqui vai ser 500, ok? A constante K, quando eu tenho aqui uma área de 9 metros quadrados, sobre D ao quadrado. Só que D é 3, né? Olha que interessante. Então, observe, né, que 500 é igual. 9 sobre 9 corta, né? 500 é igual a K. Então, eu acabei de achar aqui o valor da constantezinha K. Portanto, eu fechei a questão dessa maneira. Então, qual que é o custo? É 500 vezes A. Eu estou jogando nessa fórmula aqui do custo, né? Essa fórmula aqui. 500 vezes A sobre D ao quadrado. 500A sobre D ao quadrado vai dar a resposta letra B de bola. Legal? Questão realmente mais difícil, porque envolve uma manipulação algébrica, uma criação de uma estrutura aqui. Mas, enfim, de acordo com a nossa proposta, a gente conseguiu varrer aqui alguns casos, algumas questões interessantes de razão e proporção. Ok? Então, se você gostou aqui, dê o joinha aí, se inscreva no nosso canal e se quiser estudar conosco, nos procure mesdamatemática.com.br para fazer algum dos nossos diversos cursos aí para caber exatamente no seu planejamento. Legal? Um abraço, tudo de bom. Muito obrigado, até a próxima. Valeu!